A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 345 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, nós estamos iniciando hoje o estudo da primeira carta de Paulo a Timóteo. É muito importante que você leia a porção diária para que você possa ter um entendimento claro daquilo que Deus deseja falar conosco, amém? E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 1 de 1 Timóteo até o capítulo de número 6, ou seja, então a nossa porção diária, assim como nas demais cartas, é toda a carta de Timóteo, correto? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo de número 4 e os versos 15 e 16, que dizem assim a palavra do Senhor. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque, fazendo assim, você salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Amém? Bom, essa carta que Paulo envia para Timóteo, ela foi aí provavelmente escrita na metade aí da década de 60 depois de Cristo Jesus. E nós sabemos que Paulo envia essa carta para um jovem pastor, Timóteo, um jovem muito dedicado. Nós podemos ter um registro dele em Atos dos Apóstolos, que ele desde a sua mocidade era muito empenhado no estudo e na leitura das Escrituras Sagradas, ao ponto dele se sobressair as pessoas mais velhas, né, da sua cidade. Esse Timóteo, ele foi presbítero e também trabalhou nas viagens missionárias junto com o apóstolo Paulo. Acreditamos que o seu presbitério foi exercido em maior parte na cidade de Éfeso, aonde ele colaborou, né, para o desenvolvimento, crescimento e sustentabilidade dessa igreja. Então Paulo está escrevendo essa carta para instruir Timóteo, para poder direcionar ele, mas nós sentimos também que Paulo também tem a intenção de animar Timóteo e corrigir algumas coisas que Timóteo precisava corrigir no seu presbitério. Antes de começar o estudo dessa carta aqui, eu quero pedir aos irmãos, né, que os irmãos entendam aqui nosso estudo, e não queria que ninguém achasse que esse estudo é para atacar alguém ou menosprezar aí o seu ministério. Muito pelo contrário, tá bom? Se você tem nos acompanhado, você sabe que nós temos um compromisso com a Bíblia Sagrada. Então talvez algumas pessoas vão discordar de algumas coisas que nós vamos pontuar aqui, mas eu gostaria muito que você fosse honesto, lesse o texto conosco e avaliasse, tá bom? Se você quiser discordar, você tem todo o direito, tá bom? Bom, primeira coisa interessante é que Paulo vai falar para Timóteo se dedicar em anular falsas doutrinas e falsos ensinamentos. Isso aqui está várias vezes repetido nessa carta. E ele vai chamar essas falsas doutrinas, né, de fábulas, que seria uma história contada, uma história inventada, correto? E ele diz para que ele cuide da igreja e não permita que outras pessoas ensinem essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos. O que seria uma fábula? É uma história que alguém inventa, ou como muitas pessoas dizem, uma revelação de Deus. As pessoas dizem, fui no céu, fui no inferno, e aí começam a ensinar coisas que não estão escritas na Bíblia Sagrada. Uma coisa interessante é que, assim como Tito, Timóteo era considerado como um filho na fé de Paulo, né, de tão grande amor e carinho que eles tinham um pelo outro. Nessa carta nós também aprendemos, igualmente vimos lá em Romanos, que a lei ela não é ruim, a lei ela é boa, quando aplicada de maneira correta. E nós vamos ter aqui uma lista do verso 9 até o 11 sobre quem a lei deve ser aplicada. E nós vemos que a lei ela não é para justos, ela é para homens iníquos, transgressores, homens
pervertidos, correto? Depois o apóstolo Paulo vai falar um pouco de como Deus o escolheu, sendo ele merecedor, e ele chama isso de graça, correto? Como nós vimos lá na carta de Éfeso. E ele diz assim no verso 15: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então o propósito de Jesus ter vindo ao mundo não é de nos proporcionar uma vida abundante, próspera, realizar os nossos sonhos. Se isso acontecer, glórias a Deus. Mas o propósito principal de Jesus é nos livrar dos nossos pecados. E Paulo se classifica como o pior de todos os pecadores. Olha o tamanho da humildade dele. Nós sentimos um tom de encorajamento para Timóteo com versículos como esse do verso 18, que diz assim: esta é a demonstração que eu faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que, firmado nelas, você combata um bom combate. Então nós vemos que Timóteo recebeu profecias, recebeu mensagens falando sobre o seu ministério, e nós sentimos que ele era um pouco tímido, talvez por causa da sua mocidade, ele tinha um pouco de medo, de insegurança, porque embora ele fosse um presbítero, que a palavra grega ali significa ancião, ele ainda era jovem. Então muitas pessoas menosprezavam o presbitério do nosso irmão Timóteo. No capítulo 2, nós vamos ver o apóstolo Paulo começando a já dar aí ensinamentos práticos que deveriam ser aplicados dentro da igreja. E o primeiro é a prática da oração, correto? Então nós devemos orar por todos os homens e fazer vários tipos de orações, ou seja, invocar a Deus de várias formas diferentes. Não somente para pedir, mas também para dar graças, para louvar a Deus. E ele diz que isso é bom, que nós oremos por todos os homens, para que nós venhamos ter uma vida tranquila. Quer ter uma vida boa, agradável? Ore por todas as pessoas que estão ao seu redor. Ore para que Deus dê graça a elas, para que Deus abençoe a vida delas. Então Paulo vai dizer a importância de nós orarmos a Deus. Eu vou repetir, a importância de nós orarmos a Deus. Lá no capítulo 2, verso 5, ele diz assim: porque há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo, o homem. Com todo o respeito aos nossos irmãos católicos, que dizem que Maria, ela media as nossas orações, que nós podemos orar a ela para que ela possa orar ao Pai, isso não é uma verdade, correto? A verdade é que existe um único mediador. Nós já vimos isso também nas outras cartas do apóstolo Paulo. E aqui novamente ele volta a afirmar: entre Deus e os homens, nós já temos um mediador, que é Jesus Cristo, e nós já temos um intercessor, que é o Espírito Santo. Então ela nem intercede e nem media nada por nós a Deus, correto? Isso aqui é muito importante. Nós falamos no Evangelho de Lucas como ela foi um exemplo, um modelo de cristão, de servo de Cristo, e que nós possamos ser como ela foi, dedicada, obediente, submissa, disposta, mas temos que saber separar aí aquilo do que é verdadeiro e do que não é verdadeiro. Amém? Depois, o apóstolo Paulo vai dizer também para Timóteo algumas instruções para homens e para mulheres. E aqui começa um pouquinho da nossa parte polêmica. Mas eu gostaria muito que você relesse com atenção, e você vai ver que nós não estamos inventando nada. Primeiro, os homens devem ser pessoas de oração, correto? Então você que é esposa, você que é mulher, procure um homem que ora. Não case com um homem que não ora, que não tenha compromisso. Busque homens de oração. Mas eu já sou casado. Então permaneça com seu marido, mas ore a Deus por ele, para que Deus possa convertê-lo e levá-lo a ter uma vida digna de oração, para que Deus possa abençoar o seu lar, correto? Depois o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 2, verso 9, que as mulheres, e aqui tem uma falsa interpretação de algumas igrejas. Algumas igrejas leem o verso 9 dizendo que as mulheres não podem se enfeitar, mas o texto não diz isso. Ele diz assim: da mesma forma que as mulheres em trajes decentes se enfeitem com modéstia e bom senso. Então Paulo não está dizendo que as mulheres não podem se enfeitar. Ele está dizendo que as mulheres podem se enfeitar com modéstia. O que é modéstia? Uma moderação, nada muito extravagante, nada muito chamativo e nem muito sensual, correto? Ele também vai dizer que
o dever de ensinar na igreja não é da mulher. Nós temos visto que a cada dia que se passa, a cada mês que se passa, nós temos mais mulheres ensinando e menos homens assumindo a sua responsabilidade. Não culpo as mulheres por isso, porque entendo que quanto mais mulheres estão pregando, significa que os homens estão se acovardando e fugindo do seu chamado, correto? E Paulo vai dizer ainda que ele também não permitia que a mulher exercesse autoridade sobre o homem, correto? Então as mulheres, isso aqui não é um machismo, é um ensino bíblico, correto? As mulheres não ganharam o direito de autoridade na igreja e nem em casa. Nós tivemos 12 patriarcas, não tivemos nenhuma mandriarca. E também tivemos 12 apóstolos, correto? Então é um ensinamento bíblico. E depois ele vai dizer que se a mulher tiver dúvida na igreja, ela deve questionar o seu marido na sua casa, correto? E ele vai dizer o motivo pelo qual ele ensina isso. Ele vai dizer que é porque primeiro foi formado Adão. E não foi o Adão primeiro iludido, né? Sim a mulher, correto? Ele vai dizer que a mulher não precisa se preocupar com essas coisas na igreja. Que se ela tiver filhos e permanecer firme na fé, se santificando em amor e em bom senso, ela alcança a salvação. Olha aí que glória, correto? No capítulo 3, nós temos ensinamentos sobre o presbitério e o diaconato. E você pode observar com muita clareza que, novamente, já que o presbitério é um cargo de liderança, e do meio do presbitério nós tiramos o pastorado e também o ministério missionário da igreja, você pode observar que o presbitério, como o pastorado e o missionário, não foi dado às mulheres, somente aos homens. Nós não temos registros no Novo Testamento de nenhuma pastora, de nenhuma presbítera ou missionária, correto? Mas, em contrapartida, foi dado direito para as mulheres diaconarem na igreja. Então nós temos diaconisas, e nós temos isso lá nos versos 11 até o verso de número 13, que ele diz assim: do mesmo modo quanto aos diáconos é necessário que sejam respeitáveis. Aí é o que diz o verso 8. Do mesmo modo quanto às mulheres é necessário que elas sejam respeitáveis. E aí nós temos um parâmetro bem alto, né, para quem quer ser um presbítero, um diácono, correto? Esse é um ensinamento bíblico. Eu sei que muitas igrejas agem diferente, né? E eu gostaria muito que você acompanhasse esse estudo até o final dessa carta, é muito importante, tá bom? E respeito aí as igrejas que trabalham diferente, correto? Mas nosso estudo é o da Bíblia Sagrada. Depois ele vai falar também, no capítulo 4, que nos últimos dias se levantariam homens fraudulentos, correto? E quem estava declarando isso não era Paulo, era o Espírito Santo. Agora observe que coisa interessante, é nesse ponto em que os cristãos têm que se preocupar. Novamente o apóstolo Paulo vai atacar o quê? A ensinos enganadores e ensinos fraudulentos. Olha o que ele diz no capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns, primeiro, apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? É abandonar a fé e passar a persegui-la, correto? Ou lutar contra algo que está escrito na Bíblia Sagrada. Então isso é apostasia. Segundo, por que eles vão abandonar a fé? Por obedecerem a espíritos enganadores. Então significa que nos últimos dias, quanto mais próximo da vinda de Jesus nós estivermos, nós aprendemos isso em Mateus, mais espíritos enganadores vão ganhar espaço dentro das igrejas e vão enganar os cristãos. E assim os cristãos, eles não vão ser da igreja, eles vão continuar dentro da igreja, mas não vão crer mais no ensino bíblico, correto? Terceiro ponto, esses espíritos enganadores que vão induzir as pessoas a obedecerem o erro, eles são portadores de ensinos de demônios, é o que diz a palavra. E nós já temos isso. Eu posso garantir para você que quase 60% das mensagens que são pregadas nas igrejas, principalmente do Brasil, não são mensagens que vêm de Cristo Jesus. Porque não são mensagens pautadas na Bíblia Sagrada. Eles não têm uma preocupação em obedecer e se submeter ao texto, correto? Eles manipulam a Bíblia para falarem aquilo que querem.
Lembra da palavra que nós usamos lá no capítulo 1, fábula? Nós vamos voltar a ver ela aqui. E olha o que ele diz no verso de número 7 do capítulo 4. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caduque, correto? Então observa que Paulo novamente volta a falar para Timóteo. Timóteo, cuidado com os falsos ensinos. Eles são ensinos de demônios e são espíritos enganadores que inspiram essas pessoas. Eles pregam fábulas e você deve rejeitar essas invenções que não são bíblicas. E em contrapartida, olha o que ele diz no verso 4. Porque uma das fábulas que eram ensinadas naqueles dias eram pelos judaizantes, que você não podia comer de tudo, porque alguns alimentos eram contaminados, e nós vemos muitas coisas parecidas como essas nos dias de hoje. E olha o que ele diz no capítulo 4, verso 4. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com ações de graça, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Qualquer comida que você for comer, se você orar sobre ela, apresentando ela dentro da palavra de Deus, ou qualquer lugar que você for frequentar, se for necessidade, vá sem medo. Orando, Deus pode santificar e abençoar aquilo. Amém? Bom, nós vamos ver então que no capítulo 4, verso 13, novamente o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo se dedicar no estudo da palavra. E ele diz assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não sejam negligentes para com o dom que você recebeu. Olha aqui novamente Paulo encorajando Timóteo, porque Timóteo estava negligenciando, ou seja, estava abrindo mão do seu dom, correto? O qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Olha o que ele vai dizer: cuide de você mesmo e da doutrina. Que doutrina é essa que Paulo está falando? Da Bíblia Sagrada, correto? Existem doutrinas de homens e doutrinas das Escrituras. Deus não se compromete com as doutrinas dos homens. Ele disse que ele vela pela sua palavra. Então Paulo está dizendo para Timóteo cuidar da doutrina de Deus, das Escrituras. O que é uma doutrina? Uma doutrina é um ensinamento. Então nós temos que nos preocupar e nos comprometer com o ensinamento bíblico. Ah, mas o pastor A, a igreja B disse isso ou disse aquilo. Isso não importa, amados. O que importa, quem vai ser o nosso parâmetro? Por qual meio e veículo nós seremos julgados no dia do juízo final? Não é porque a igreja A ou B nos ensinou assim o assado. Todos nós temos acesso à Bíblia. E é por causa dela que nós seremos julgados. Amém? Então ele diz: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, ou seja, se dedicando e se comprometendo com o estudo da Bíblia Sagrada, você salvará tanto a si como aos que o ouvem, correto? Então, como que nós temos uma palavra de salvação, como Paulo já tinha dito em Colossenses, em Filipenses? Nos comprometendo em estudar a Bíblia Sagrada com seriedade, correto? Não indo para ela com o coração já formado no pensamento. Não, deixe ela formar o pensamento dela em você. A Bíblia já tem uma interpretação, ela já tem uma visão. Nós não precisamos colocar o nosso pensamento sobre ela. Se nós estudarmos a Bíblia corretamente e pregarmos corretamente, nós podemos salvar tanto a nós quanto aqueles que nos ouvem. Amém? Bom, no capítulo 5 nós temos algumas exortações sobre como nos comportarmos com as pessoas na igreja. Então, com aqueles que são mais velhos, você não pode corrigi-los, é o que está escrito aqui. E se você tiver que fazê-lo, você tem que conversar com ele como se você estivesse conversando com o seu próprio pai. Com os mais jovens, você tem que conversar com eles como você estivesse conversando com o seu irmão. Com as mulheres mais velhas, como se elas fossem a sua mãe. E com as mais jovens, como se ela fosse como sua irmã, com toda a pureza. E ele tem aqui um conselho para as viúvas. As viúvas que a igreja tem que ajudar são aquelas que não têm marido e que não têm filhos. As que têm filhos, quem tem a obrigação de cuidar delas são os próprios filhos. E as que vivem aí querendo namorar e casar de novo, a igreja também não tem compromisso de cuidar delas. Quem tem que cuidar delas é a pessoa com quem elas estão se interessando aí. Amém?
Lá no capítulo 5, verso 17, novamente o apóstolo Paulo vai falar sobre o presbitério. E ele vai falar sobre qual tipo de presbítero nós temos que dar mais valor. E ele diz assim no verso 17: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Então observa aqui que não estamos falando que uma pessoa deve ser mais elogiada, não é isso. É que nós devemos realmente valorizar pessoas que se empenham no ensino verdadeiro e compromissado com a palavra de Deus. Nós temos ótimos pregadores hoje, mas muitos pregadores que se rendem e se comprometem mais com o ensinamento que a igreja local dele introduz sobre ele do que com o ensinamento que a Bíblia Sagrada introduz sobre ele. Fora que nós temos muitas pessoas que sobem ao altar e mal leem a Bíblia, mal estudam a Bíblia, mal analisam aquilo que vão falar para as pessoas, correto? Depois ele vai dizer também que nós não devemos aceitar denúncia contra o presbítero ou o pastor, no caso, se você não tiver 2 ou 3 testemunhas, correto? Se por acaso isso acontecer, esse pastor, não se arrependendo, deve ter o seu pecado exposto publicamente. Ele também vai dizer ainda sobre essa questão de você impor as mãos, ungir pessoas. Você não deve fazer isso com alguém que é novo convertido. Assim também como dar um presbitério, um diaconato para alguém que se converteu há um pouco tempo. Não é recomendado, correto? Porque essa pessoa pode se orgulhar, se ensoberbecer e abandonar a Cristo Jesus. Agora preste bem atenção, nós falamos de muitas coisas polêmicas hoje, como o comportamento da mulher na igreja, o comportamento do homem, a quem nós devemos dar o ministério ou não dar, como nós devemos orar, como nós não devemos orar. Hoje o nosso estudo ficou até um pouco longo, peço até perdão para você. Ele também fala sobre os ensinamentos mentirosos que estão surgindo nos últimos dias e eles vão se multiplicar cada vez mais, ao ponto de nós termos Bíblias que já estão sendo alteradas, alguns textos, né? Agora, olha o que Paulo vai dizer no capítulo 6 e no verso de número 3. Ele diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é o orgulhoso e não entende nada. Irmãos, isso é muito sério. Isso aqui deve ser levado muito a sério. Lembra de Gálatas, o evangelho maldito? O que é o evangelho maldito? É aquele que você muda alguma coisa da Escritura, ou que você não obedece alguma coisa da Escritura, ou que você acrescenta alguma coisa à Escritura, ou retira alguma coisa da Escritura. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui agora. Se alguém ensina outra doutrina, ou seja, outro ensino, e não concorda com o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, essa pessoa, ela é orgulhosa e ela não entende nada da Bíblia Sagrada, não entende nada de Deus. Mas pastor, o fulano fala com tanta sabedoria, e aqui vai o meu respeito novamente, mas vai o meu compromisso com a palavra de Deus. Nós temos que nos render. Se a palavra de Deus diz não, irmãos, para aquilo que nós concordamos há tantos anos, é não. Mas se ela diz sim, é sim, correto? E olha o que ele diz aqui: esse tipo de visão, de orgulho, né, de não aceitar a verdade da Bíblia Sagrada, olha o que ela gera. Não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. E daí nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Depois ele vai falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz dos males, e sim o amor a ele. Ele também diz que nós não devemos ficar procurando ser ricos. Tendo que comer, tendo que vestir, devemos estar contentes. E novamente ele faz um convite para Timóteo combater um bom combate juntamente com ele. Amém? Porque esse era o chamado de Paulo para Timóteo. E por último, ele exorta os ricos deste mundo a não serem orgulhosos, mas serem ricos em boas obras. Então, se Deus prospera você, se Deus multiplica você, é para você abençoar a obra dele e também as pessoas
que necessitam. Amém? Que você possa ficar com essa palavra. Tenha um compromisso com o estudo da Bíblia Sagrada. Tenha um compromisso com as Santas Escrituras. E se você não quer aceitar esse estudo, é um direito seu. Mas medite bem no que está escrito no capítulo 6 e no verso 3. Amém? Que Deus possa te abençoar. Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar juntamente com você. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor comigo. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela tua bondade, pela tua graça e pela tua fidelidade. Fala conosco nessa noite a cada dia, Senhor, nessa manhã, na verdade, e nos direciona para que nós possamos guardar e obedecer a tua palavra. Nós vimos como Paulo estimulou Timóteo a ter um compromisso com a tua palavra e que nós também possamos ter esse mesmo compromisso com a tua palavra, que é poderosa para salvar tanto a nós como aqueles que nos ouvem. Abençoa as nossas vidas, abençoa os nossos ministérios, usa-nos e nos capacita para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quarta-feira.